Eu sou Gilvander Luiz Moreira e estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Ao meu lado, a professora Delze dos Santos Laureano, que, comigo, apresenta este programa. Semanalmente, nós, nesse programa em Confidências Mineiras, tratamos de diversos assuntos, entrevistando pessoas sobre direitos humanos em várias áreas: saúde, educação, meio ambiente, seguridade social, né? E hoje, de forma especial, vamos tratar do assunto sobre agricultura urbana e periurbana. E aí, temos a alegria de entrevistar hoje Aparecida Arruda, conhecida carinhosamente como Tantinha, que é uma educadora social e que é uma profunda conhecedora e praticante da agricultura urbana. Muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, Tantinha? Eu que agradeço. Sinta-se à vontade aqui nesse nosso programa. Nós vamos, nesse primeiro bloco, entrevistar a Tantinha, e no segundo bloco desse programa em Confidências Mineiras, nós vamos continuar a conversa com o companheiro da Tantinha, que é o Fernando, que também é um educador social militante na área da agricultura urbana e periurbana na região metropolitana de Belo Horizonte. Tantinha, vamos começar pelo início, né? Conte para nós um pouco sobre você. Onde você nasceu, como, por quê e para que você abraçou a luta, a participação na agricultura urbana? Olha, eu vim de Ferros, né? Eu nasci em Ferros e minha mãe me veio para cá comigo pequenininha e a minha mãe cuidou de mim a vida toda com as plantas medicinais. Até então eu cresci com aquilo, achando que ela fazia aquilo porque ela não tinha dinheiro. Então, cresci com aquilo na cabeça, até chegar no momento que depois de casada, do segundo filho, meu filho tinha crises de bronquite, uma atrás da outra, e meu marido já tinha um bom convênio, né, o recurso, tinha um centro de saúde bem próximo de casa, em questão de médico ele estava bem atendido, mas o menino não melhorava. Aí eu resgatei logo, minha mãe cuidou de mim a vida toda com as plantas, vou procurar um outro recurso para cuidar da saúde dele. Ouvi numa igreja Nossa Senhora Aparecida, próximo da minha casa, a informação que havia um curso de plantas medicinais. E resolvi fazer o curso. Meu marido, no primeiro momento, foi totalmente contra, não aceitou de jeito nenhum, mas eu fui insistente. E comecei a aprender a fazer algumas técnicas simples, né? Alguns chazinhos simples, e foi melhorando. Descobri um xarope de umbigo de bananeira, que foi um xarope muito simples, e comecei a dar à criança. Ele percebeu que o menino melhorou. Em pouco tempo o menino começou a melhorar. E aí ele começou a ficar meio balançado assim, com o trabalho, mas mesmo assim foi bem resistente. E chegou num momento que, quando meu filho tinha 1 ano e 1 mês, foi a última crise que ele deu. Ele dava a crise de bronquite e logo em seguida via pneumonia. E Fernando começou a interessar achou que aquilo já estava, como se diz, já estava fazendo uma diferença dentro de casa. Um outro momento também que eu percebi é que eu achava que estava alimentando bem e meu filho estava desnutrido. O organismo dele estava com baixa de peso e estava adoecendo muito, e a médica só passava aquela quantidade de receita. Eu tinha lá farinha láctea, Neston, e não era suficiente. E o centro de saúde havia passado para ele a farinha enriquecida, que é a farinha multimistura. Eu moro numa periferia, num local onde muita gente... Você mora onde, precisamente? No bairro Alto Veracruz. Alto Veracruz. E a fila no centro de saúde era enorme para receber aquela farinha. E logo no curso que eu estava fazendo, eu aprendi a fazer a farinha. Na medida que eu aprendi a fazer, eu fui juntando as mães que também precisavam e nós já fomos fazendo juntas. A partir daí eu comecei a fazer oficinas de práticas mesmo com aquilo que a gente aprendeu. E com pouco tempo o Fernando também começou a envolver no trabalho. Chegou no momento que esse Frei, que é o Frei Inácio, que é o Omar Medrado, né, que ministrava o curso. Chegou num dia que ele perguntava para mim: por que você traz sempre essas crianças para o curso? Que você não deixa em casa? Ah, não, meu marido não gosta de olhar. E realmente, eu ia para o curso no sábado, era até no meio da semana de mal, porque eu fui para o curso. E aí ele começou a interessar por conhecer meu marido, até que chegar no momento que o meu irmão havia sofrido um acidente e tal, e meu irmão estava lá em casa, e o Frei, como fisioterapeuta, foi ajudar a olhar o meu irmão. Aí, nesse momento, ele conheceu o Fernando. E aí ele falou assim: nossa, esse aí é o homem bravo que você falou? Aí o Fernando estava numa fase de ficar mais dentro de casa, e aí ele começou a convidar o Fernando para os cursos, para os encontros. Chegou no momento, foi o Fernando que me trouxe a proposta: olha, Tantinha, eu vou inscrever nosso quintal num projeto de melhoria de quintais. Aí eu já comecei a ficar um pouco resistente. Nossa, vai trazer conflito. A gente mora num lote com 5 famílias, que é bem aglomerado, né? E todo mundo que construía deixava ali os entulhos no meio daquele lote. E eu pensei: nossa, se a gente começar a plantar ali, como vai ficar? Onde é que vai escoar esse entulho? Ele já estava mais vacinado, já estava mais resistente. E
insistiu e aconteceu. Hoje, atualmente, nosso quintal tem em torno de 170 espécies de plantas medicinais. É um quintal pequeno. 170 espécies? Essa história gerou um livro, né? Hoje meu filho tem 16 anos, graças a Deus, e ajuda a gente nas práticas. Então isso começou assim de uma maneira bem simples e foi crescendo. Mas você já está dando um salto aqui, Tanti. Enfim, né? Estou também colaborando hoje na apresentação deste programa. Fico muito feliz em estar recebendo você, Tantinho, o Fernando, conosco aqui hoje. Nós tratando sempre de direitos humanos, a prática da agricultura urbana, ela me remete a vários direitos humanos, né? O meio ambiente, o direito à cidade, o direito à segurança alimentar, o direito ao bem-estar. Alimentação saudável. Claro, mas eu gostaria, Tantinha, que você já entusiasme contando da história e eu partilho com você essa emoção, porque nós nascemos em território muito próximo, né? Eu sou de Guanhães e você de Ferros, né? E me lembrei aqui da Dona Lucinha também, que é do Cerro, e Dona Lucinha também respeito muito pela preocupação dela em sempre resgatar nessa cultura do povo, né, da nossa terra. Mas eu gostaria, Tantinha, que você falasse para nós, eu acho que é importante esclarecer, né, para o telespectador, o que se trata de agricultura urbana? Porque você falou de planta medicinal, você falou de alimento. Então, o que é? Como você conceitua, como que o grupo hoje que você trabalha entende, como nós podemos compreender o que é uma agricultura urbana? Hoje eu entendo que seria plantar em pequenos espaços, porque tem-se a ideia de que a agricultura é só em grandes espaços, ou monocultura, né, que se planta assim, tudo muito certinho, e quando se fala em agricultura urbana, ninguém consegue entender. Então, quando eu falo essa questão que são 170 espécies de plantas em pequeno espaço, as pessoas não conseguem enxergar, ou pelo menos imaginar. Mas a agricultura urbana é plantar em pequenos espaços, é conseguir aproveitar um vasilhame, é você conseguir interagir com a terra daquilo que você tem, é você resgatar seus conhecimentos, porque quando a gente vem do interior, a gente traz ali enrustido todo o conhecimento, igual eu acabei de dizer, que essa semente, eu estava com ela ali incumbada, né? E esse trabalho fez ela germinar. Então, o pequeno espaço que eu tinha foi o que a gente utilizou. Então, a agricultura urbana, você não cultiva só o solo, mas você cultiva em vasos, onde é possível colocar terra... Onde é possível. A gente aproveita todo e qualquer espaço que é disponível. Você consorcia também plantas. Sim. No mesmo espaço você tem plantas... plantas companheiras, como se diz. A gente aproveita tanto o espaço que existem algumas técnicas bem simples. Vamos supor, você planta uma couve e ela serve de sombreamento para o hortelã, que a gente vai aproveitar o solo que vai ficar exposto. E o hortelã, ao mesmo tempo, é companheiro. Ele cobre a terra para a couve não ressecar a terra. Então, fica essa combinação de planta. Uma troca boa. Isso. E com isso a gente aproveita bastante o espaço. Tantinha, isso eu acho que é novidade para muita gente, porque, como você dizia, tem muita gente que pensa que a agricultura é só coisa da roça, do campo. Da roça e do campo. Mas então existe isso em Belo Horizonte, existe isso na Grande Belo Horizonte. E como existe. E envolve, então, hortas comunitárias, hortas familiares, alimentação saudável, plantas medicinais, cultivo com aproveitamentos, esse complexo todo, né? Todo. Em Belo Horizonte, na Grande Metrópole, existe muito? Onde é que existe? Se uma pessoa quiser conhecer, onde é que existe? Olha, começando... Tem experiências já concretas? Concretas. Tem pela rede de intercâmbio você consegue buscar mais informações, mas existe o Jardim Produtivo, que eu conheço lá na Vila Cabamundo, né? Tem uma Você está falando de iniciativas coletivas. Porque individualmente, às vezes até em apartamento as pessoas têm. É impressionante a gente ver quando você passa nesses lugares mais simplesinhos, as vilinhas, as pessoas têm na porta uma mudinha de couve, outras vezes na janela mesmo, vasilhame com pequenos espaços plantados, né? Então a gente encontra muito, mas coletivo, assim, para você encontrar, você encontra também muitas hortas comunitárias com grupos que se organizam para fazer isso. Me chama a atenção, por exemplo, na comunidade da Andara, 900 famílias lá do bairro Céu Azul, né? O que tem de hortas nos quintais e também uma horta comunitária já crescendo, é uma coisa belíssima, né? E o prazer da gente coletar aquilo no seu próprio quintal. Se a diferença de uma cebolinha que você vai buscar no supermercado, né, no sacolão, e aquela que você cultivou, é totalmente diferente o seu prazer de ver aquilo crescer, de coletar e de servir, até para os filhos. É educativo para a gente fazer isso. Aí, essa que é a pergunta que eu ia te fazer.
Você falou, a sua experiência parece que brotou de uma raiz camponesa que você trouxe, está no sangue, e também na necessidade quando sentiu o problema com o filho. Com o filho. Mas qual a importância, a beleza da prática da agricultura urbana que você sente hoje? Para as crianças, para os idosos, para a família, para a sociedade em geral. Hoje eu posso dizer que a minha vida dividiu entre duas partes, o antes e o depois desse trabalho. Foi impressionante assim, a transformação. Ela foi mudando aos poucos e tudo em torno da gente foi mudando junto. O prazer de plantar e trazer aquilo fresco, saber a água que você regou, o tempo que aquilo cresceu. Então é uma simetria, um carinho com aquilo que a gente mesmo produziu. Essa questão da educação, de você receber um grupo de crianças que vão visitar, a própria criança da família fala, não pisa ali, que esse aqui é isso. Então, de você divulgar aquilo para a própria comunidade ou para os filhos verem aquilo crescer. Igual eu falei do nosso quintal, aquele espaço que era um amontoado de lixo, tornou-se um espaço vivo. As crianças gostam de brincar ali, as borboletas voltaram para aquele espaço, os pássaros. Então, esse é um prazer muito grande que não tem como descrever mesmo. Aumenta a qualidade de vida, a qualidade, né? De vida. Exatamente. Ô, Tantinha, quando você falou do seu filho doente, me lembrei quando eu era criança também, tinha muita asma e bronquite, e me lembro uma planta que minha mãe usava muito para fazer chá, para mim era o poejo. O que eu tomei de chá de poejo. E há umas semanas atrás, nós entrevistamos aqui a irmã Graciema, que é lá do Centro de Vida Madre Clarice, e ela olhava na câmera e falava, vovó, não perca a sua receita, dê para o seu netinho ao invés de antibiótico, busque, retome aquela receita que você sempre usou. Como que é nessa caminhada de vocês aí com as plantas medicinais na agricultura urbana? Vocês têm resgatado muito essa cultura do uso das plantas medicinais, assim, para as famílias que já tinham visto só nas farmácias a possibilidade de um remédio, né, para aliviar as doenças? Como que isso tem evoluído, vamos dizer assim, com sua experiência, como você vê? Para nós, assim, ficou forte para a gente, foi as plantas medicinais. No início a gente começou a plantar hortaliças e a gente viu que não conseguia produzir. Ainda temos algumas hortaliças, sim, mas o que ficou no foco foram as plantas medicinais. E essa questão da comunidade, como todo mundo mora em pequenos espaços e poucas pessoas têm tempo de plantar, nosso lugar ficou uma referência. Então, toda criança que nasce, a gente fica sabendo na hora que chega, vem gente de longe buscar todo tipo de planta. Vai levar o funcho, né? Vai levar o funcho, vai conhecer uma planta que nunca havia visto, há muito tempo, bate o olho, nossa, mas quanto tempo que eu não vejo essa planta. Então, ficou um espaço didático mesmo, de resgate de conhecimentos e da gente trazer plantas novas, até mesmo para a gente estar estudando, que o local era antes um cerrado, né, e foi transformando e chegou no ponto que está. Então, para a gente, assim, realmente é muito gratificante e ficou mesmo um espaço de referência, porque a questão das plantas medicinais, a gente planta ali e coleta para usar mesmo como chá. Alguns a gente prepara extratos e tinturas, a gente guarda o excesso seco, né, a quantidade, o excedente, a gente guarda desidratado. Mas tem muitas plantas medicinais que são alimentos, por exemplo, o hortelã-menta. Ao mesmo tempo que ele é um chá, você bate com o abacaxi, é um suco maravilhoso. É um suco, e você pode também usar como tempero. O manjericão no suco é uma delícia. Outro dia eu estava lendo que as casas que têm poejo, as pessoas não brigam, sabia disso? Ela é uma planta energética. Existem muitas plantas místicas que a gente também trabalha muito com esse olhar, né? De conhecer que as plantas Eu plantei poejo lá em casa em todo lugar, agora o povo parou de brigar. Então tem o poejo. Eu conheço também o gerânio com essa versão também de que ela tem traz esse misticismo de ser uma planta mística, onde tem a planta, ela traz harmonia, ela dispersa harmonia. Então as plantas têm sim esse poder, com certeza. Eu acho que só da gente acreditar que a planta já traz boas energias, que não vai brigar, já é bom, né, Já Tantinho? É bom, então. E sem contar o valor medicinal que ela tem, né? Eu fico pensando assim, ontem mesmo eu ouvi o ministro da Saúde alertando que vai tentar regular melhor o uso dos antibióticos no Brasil, porque está tendo um uso exagerado e trazendo consequências, efeitos colaterais negativos, né? Então, assim, depois não é à toa que o Hipócrates lá disse que o melhor remédio é o alimento, né? Tantinha, então, assim, pelo que nas entrelinhas da sua análise, dá para a gente dizer assim, a agricultura urbana e periurbana, né, feita em pequenos locais, ela é agricultura agroecológica? Agroecologia? Com certeza. É com adubação orgânica ou vocês têm uso de o que se chama desses venenos, agrotóxicos, essas coisas, não? Nunca, de jeito nenhum.
O trabalho é resgatar aquilo que você tem, aproveitar dentro daquele espaço, fazer um rodízio. A poda vai para o composto e o composto retorna para a terra e assim por diante. Às vezes a gente tem até um pequeno espaço que a gente acaba criando galinhas, as galinhas vão produzindo um adubo que depois vai para o composto e volta de novo para as plantas e vai tornando-se um ciclo. A única coisa que vem que é diferente, que é a água, que é da Copasa, né, que a gente tem que tem algum tratamento, e que não é totalmente limpa, né, assim, pura, como se diz, mas é todo um processo limpo. Eu queria ver com você, Tantinha, neste processo de produção de cultivo de plantas, e você que acompanha, incentiva e ajuda a iniciar, né, tantas hortas e, vamos dizer, agricultura mesmo, não vamos limitar só a horta, né? Vocês têm dificuldade hoje com a água, já que a água é cara, e com a aquisição de adubo, porque fazer compostagem também é um processo, mas um adubo excelente é o esterco de gado, mas hoje também é difícil de você encontrar um adubo, um esterco de gado apropriado por causa do uso de antibiótico, né? Gostaria que você falasse desses dois aspectos para nós, sobre a dificuldade da água e da adubação dessas plantas. A adubação é o que eu acabei de falar, a gente quase que nem usa esse adubo animal, evita o máximo possível de usar. O de gado? Isso. Mas porque ele está ruim agora, ele né? Ele está ruim. E quando a gente utiliza também, a gente utiliza de pequeno produtor, que ele não é aquele animal que recebe aquela quantidade de antibiótico e tal. Mas, de qualquer forma, a gente vai usando muito, é o composto mesmo da própria planta, esse ciclo. E tem algumas tecnologias que a gente tem usado simples, que é plantio em pneus, uma maneira da gente plantar com a garrafa PET, que a gente reduz mesmo o consumo de água. Ela armazena o excesso de água. E ela não deixa evaporar. Não deixa evaporar e a gente não perde, não é realmente, planta uma planta que precisa mais de água na parte baixa e a que precisa de menos na parte superior. Então as plantas vão sempre, a gente tem uma tecnologia muito simples que a gente vai aprendendo com o tempo, que a gente vai plantando e não precisa tanto regar. Mas fala aqui para nós, não existe uma política ainda, por exemplo, da Copasa para incentivar, você conhece? Infelizmente não. Ela vai cobrar o preço. A mesma tarifa. Não tem diferenciação na tarifa de água em nada? Nada, infelizmente. Tá aí uma boa bandeira de luta, né? Porque muito forte muitas vezes, eu sou professora de Direito Agrário, e eu vejo os pequenos camponeses também, a dificuldade que eles têm hoje de pagar pelo uso da água e o uso da energia para irrigação. Eu acredito que seja uma bandeira também a ser defendida junto à Copasa, porque se tem uma atividade que deveria ser protegida, tem alguns lugares, eu não sei assim, citar agora o nome, que a gente fez algumas visitas, que dependendo da quantidade que as pessoas plantavam, eles tinham um desconto bom na conta de água. Infelizmente, com a gente aqui não acontece. Eu conheço alguns grupos que pessoas que deixaram de plantar justamente por isso. Então a gente vem trabalhando. Diz assim, a água é cara. É muito cara. Quanto mais plantava, mais encarecia. E aí a gente vinha usando essas técnicas mais simples de aproveitamento de alguns espaços que retém mais líquido, aproveitamento da água da chuva, né? E a gente tem algumas técnicas mais simples, mas que a gente consegue aproveitar melhor essa água e evitar muito desperdício. É um problema que nós estamos sentindo, Deus. Nós acompanhamos o assentamento Pastorinhas aqui em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, né? 20 famílias plantando 10 hectares de verduras e legumes, mais de 50 tipos, né? Tudo no esquema da agroecologia, cultivação orgânica e tal. E agora um dos problemas que estão enfrentando é justamente esse da água, porque o IGAM fez, né, está mapeando todas as águas e agora vai cobrar. Então, pagar pela água utilizada, aí aumenta a despesa da produção, né? Então, assim, realmente essa é uma bandeira que eu acho que, assim, se você conseguir viabilizar um consumo de água de forma mais econômica, pode desenvolver mais a agricultura urbana. Com certeza. Né? Tem um bem simples que a gente faz, mas para grande plantio não ajuda muito, mas a gente coloca garrafas PETs no fundo do canteiro, bem no fundo, e elas ficam, depois cobre e com planta por cima naturalmente. Aquelas garrafas funcionam como copos e retém a água com mais tempo. Então essas são umas técnicas simples, mas que a gente evita muito mesmo o consumo de água. Que a terra absorva toda a água. Absorva toda a água. Então você mantém a umidade. Mantém a umidade, com canteiro alto à base de capim mesmo, muitas técnicas simples. Agora, Tantinha, vocês começaram pela paixão que estava no coração e pela necessidade. Já conseguiram desenvolver uma rede de atuação conjunta? Ou vocês estão meio isolados? Como é que estão? Vocês já têm um grupo, uma entidade? Como é que...
Temos, sim. Esse grupo que a gente veio, que a gente começou a trabalhar com ele, logo do início, hoje ele ainda continua, é um grupo forte, que é o Grupo Semear. O Frei Inácio já não está mais no meio de nós. Semear. Grupo Semear. Você falou que já tem até livros. Eu gostaria até de mostrar o livro, já tem né? publicações, né? Isso. Esse livro conta um pouco da nossa história, né? O Ervanário São Francisco, a gente escolheu esse nome Preparações caseiras de remédios de plantas medicinais. Isso. E esta aqui é a capa, essa capa do livro é um pedacinho da foto do meu quintal, né? Onde os pneus estão aqui, que é um terreno inclinado, né? E você resolveu o problema da grande inclinação com pneus. Com pneus. E os pneus também, além de resolver a inclinação, ainda serve para reter o excesso de água, tira o lixo da rua, né? E daí por diante. Então, esse aqui conta um pouco da nossa história e do nosso trabalho. O Grupo Semear ainda existe, né? E ele é forte. A gente agora tem um outro grupo, que é um grupo de produção de alimentos, que a gente juntou o Grupo Semear com o Grupo Causa, e agora nós chamamos Sementes da União. Causa. Grupo Causa. E agora nós chamamos Sementes da União, e é um grupo que a gente trabalha com produção de alimentos. E a gente está atendendo já lanches, temos espaços em feiras, e que já produz uma geração de renda para um grupo de mulheres. Esses livros, eles são comercializados? É possível encontrar esses livros nas livrarias? Em livrarias eu não sei, talvez na rede de intercâmbio, mas este aqui, particularmente, que é o que conta a nossa história, acabou há muito tempo. Nós temos um mostruário que a gente anda com ele. Então. E se Deus quiser, a gente pretende fazer uma nova edição. Esse aqui é o Pesquisa Popular? Esse aqui é uma pesquisa popular de plantas medicinais que foi feita na região do Alto Veracruz, Granja de Freitas e Taquaril. Foi um resgate de conhecimentos, né? A pesquisa foram vários conhecedores, pesquisando as pessoas para saber quais as plantas que mais usavam e tal, para resgatar as doenças mais comuns daquele lugar e saber o que as pessoas mais plantavam. E aqui está a síntese de toda a pesquisa, das pessoas que participaram. Vocês tiveram ajuda de alguma universidade para fazer isso ou não? Quem coordenou esse trabalho? Foi a rede de intercâmbio e articulação Pacari, que hoje é uma articulação forte que trabalha com as plantas medicinais, que é a nível nacional. Sim. E esse terceiro aqui? Esse aqui é o Favela é Isso Aí, né? Ele tem um capítulo inteiro com algumas das nossas receitas que já foram desenvolvidas ao longo do tempo. São receitas bem simples, suco de cará com limão, de abacaxi com hortelã, então são sucos de folha de pitanga, maionese caseira sem ovos, e tudo que a gente desenvolveu, a gente deixou aqui um capítulo, né? A gente foi editado nesse livro. Esse livro foi... O Grupo Causa também tem um capítulo, o Grupo Semear, e hoje os dois grupos trabalham juntos. Ok, Tanti, nós estamos quase terminando o primeiro bloco. Obrigadão de coração pela sua participação. Nós vamos continuar essa prosa com o seu grande companheiro Fernando daqui a pouquinho. Quem quiser entrar em contato com a Tantinha e com o Fernando do Grupo Semear, o e-mail é ervanario@oi.com.br. Repetindo, ervanario@oi.com.br. Ou então também pelo site www.rede-mg.org.br. Terminamos aqui o primeiro bloco do programa Inconfidências Mineiras, hoje tratando sobre a agricultura urbana. Nos espere aí, daqui a pouquinho continuaremos tratando desse assunto com o Fernando, companheiro da Tantinha. Obrigadão, Tantinha. Body moving, we be body moving. Dados vitais? Ok. Anestesia? Ok. Vamos começar. Preparar bisturi, pinça hemostática, tesoura, afastador, aspirador e compressas, ok? Ok? Oi? Ninguém fica mais esperto fumando maconha.
Estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH, e estamos começando o segundo bloco do programa Inconfidências Mineiras. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e apresento comigo este programa a professora Delze dos Santos Laureano. Bem-vinda ao segundo bloco aqui, né? E nós estamos hoje conversando sobre a agricultura urbana, hortas comunitárias, hortas familiares, alimentação saudável, plantas medicinais. No primeiro bloco nós conversamos aqui com Tantinha e agora com muita alegria nós recebemos aqui no segundo bloco Fernando Luiz Vieira, que é, além de companheiro da Tantinha, é um grande militante, um grande conhecedor e um educador social militante aí na agricultura urbana. Bem-vindo, Fernando. É um prazer, né, a gente poder, né, como a gente já viu falando um pouco, tá falando um pouco dessa, né, que a gente fala que é uma boa nova, que na verdade não é tão boa assim, porque é uma coisa que já se pratica há muito tempo, né? Eu gosto de falar... Não é uma coisa que começou ontem, não? Não, eu gosto de falar um pouco que meu pai e minha mãe são do interior, né? Já são falecidos, mas vieram do interior para Belo Horizonte, né? No início dos anos 50, né? E eu brinco muito que meu pai plantava onde a gente mora hoje, que são 5 famílias, então era um lote razoavelmente grande, né? Então plantava milho, plantava feijão nessa época, então de fim de ano a gente ajudava a plantar, ele furando buraco, a gente jogando a sementinha e enterrando ali. Então a gente já fazia isso, né? E é um prazer para a gente hoje ver que isso está tomando corpo, que tem entidades da sociedade pública envolvida, sociedade civil, e isso vai tomando um corpo que é uma coisa importantíssima para a cidade também, né? Me chamou muita atenção, Fernando, até pouco tempo assim, falar sobre agricultura urbana. É um negócio muito estranho, né, Deus? Parece que a agricultura era só coisa da roça, do campo, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, há uns 3 anos atrás, eu tive a alegria e a responsabilidade de passar 9 dias em Havana, capital de Cuba. E a primeira coisa que me chamou a atenção lá, quando chegando em Havana, capital de Cuba, o avião vai descendo assim e a gente começa a ver a cidade. E aí eu observei o seguinte, praticamente todos os lotes vagos estavam sendo usados para hortas, né? Então... num primeiro momento, Fernando, eu também quero dar as boas-vindas para você aqui. Já nos conhecemos, né, desses... Da luta, vamos fazer desses trechos, né? Se fôssemos caminhoneiros, assim, do trecho, também de vez em quando encontramos aí o Fernando com as enxadas, né, junto com a Tantinha, ensinando fazer a horta e tudo. E é uma questão cultural que foi se perdendo no Brasil. Há pouco tempo, eu li sobre os casarões em São Paulo, as pessoas ricas construíam as casas e no quintal, na frente, tinha um jardim que tinha flores e no fundo dos quintais sempre tinha as árvores de fruta e as hortas. E que hoje está tudo cimentado, quer dizer, na frente faz um pequeno jardim ao estilo japonês, pedra, um pouco de grama, os chamados jardins minimalista. Flor ficou coisa caipira, né, Fernando? E no fundo, onde tinha a horta, está cimentado, ninguém quer ter o trabalho de apanhar folha. O seguinte, então eu queria que você respondesse para mim uma coisa que eu fico me perguntando. Família que cuida de horta unida permanece unida? Estou fazendo uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que tem muito a ver, né? Porque a gente vem trabalhando com isso e um dos objetivos, inclusive, desse trabalho é isso, é essa integração das pessoas da família, né? Quando você começa a trabalhar ali, ver as dificuldades, você começa a estar junto, então você começa a ter essa integração. Então eu acho que é uma brincadeira, mas que é muito séria e que acontece realmente, que a gente tem experimentado. É um bom isso. Espaço de educação para criança? De educação ambiental. A gente tem isso em casa, né, com os nossos meninos que já não são tão meninos assim, né? Que antigamente brincavam, hoje chegam outros meninos de fora, eles vão brincar lá, mas tem aquela consciência, aqui não pode pisar, aqui está plantado, então já vão crescendo com essa consciência ecológica também, né? E vão levar isso para a vida, né? Vão levar para a vida. Outra questão que eu queria completar, já a pergunta que você falou de flores, né, que a gente falou daquela coisa de onde se pratica, né? Então, assim, são em diversos lugares que a gente falou, hortas comunitárias, hortas escolares, Canteiro Central, a gente vê as pessoas plantando. Nas rodovias a gente vê, né? Em Sete Lagoas, que tem debaixo da rede de alta tensão, né? E uma horta enorme, dando um emprego e geração de renda para várias famílias. Aqui a gente tem um exemplo muito bacana, que é debaixo do viaduto da Lagoinha, quase ninguém sabe, mas lá em cima tem uma turma que tem uma horta lá. Então, assim,
os lugares são os mais diversos. Ribeiro de Abreu. Ribeiro de Abreu. Barreiro. Barreiro. E é isso, é horta, é flores. Muitas pessoas às vezes não gostam de horta, mas tem lá suas flores que convivem com ela a vida inteira. Criação de pequenos animais também a gente engloba nessa questão da agricultura urbana, que cria uma codorna, cria uma galinha, né? Então isso tudo faz parte da agricultura urbana. Te contar também. rapidamente que eu sou procuradora do município de Belo Horizonte e certa vez me pediram para fazer um parecer sobre criação de galinha. Mesmo o criador estando mantendo a criação sob as condições adequadas de higiene, os vizinhos estavam muito incomodados porque as galinhas faziam barulho. Isso na cidade de Belo Horizonte. Na cidade de Belo Horizonte. E eu dei um parecer favorável. Em Belo Horizonte não tem nenhuma lei que proíbe. É óbvio que tem que seguir as normas de vigilância sanitária. E também me surpreendi no país Equador, quando estive lá, de ver quantas famílias criam pequenos animais para o próprio consumo, que nós chamamos de soberania alimentar. Então, eles criam o porquinho da Índia para comer. Né? Então, realmente, essa agricultura urbana, ela inclui também a criação de pequenos animais, as galinhas, as codornas, e é muito comum, né, nos aglomerados, a gente muito vê comum. isso. Até peixes, a gente já teve a experiência de ver também, a criação de peixes também, né, em pequenos espaços. Então, a gente acha que às vezes é só o plantio de horta, mas vai muito além disso, né? Fernando, por uma questão técnica, nós não podemos, no primeiro bloco, colocar você aqui ao lado da Tantinha, e como assim, companheira e companheiro, não pode ficar marido e separado, mulher, né? então, eu imagino que você, de trás das câmeras ouvindo, tinha alguma coisa que você acha que a Tantinha esqueceu de colocar aqui, que seria complementar? Eu acho que é um pouco essa coisa dos locais, a questão da agroecologia que a gente vem trabalhando também, que é essa questão de você trabalhar com aquilo que sem prejudicar